Após o fim da jornada de um dia, quantas horas depois o empregado pode iniciar a jornada do dia seguinte? Eu sou o professor Luiz Medeiros, fique comigo até o final do vídeo que eu vou explicar o que é que a CLT diz sobre o tema. Segundo a CLT, no artigo 66, diz que tem de ser observado um intervalo de no mínimo 11 horas entre o fim da jornada de um dia e o início da jornada do dia seguinte. Então, por exemplo, se o empregado numa sexta-feira trabalha até às 22 horas, no sábado ele só pode iniciar o seu trabalho às 9 horas, que é quando foram transcorridas as 11 horas. Então, as empresas têm de ter muito cuidado nos casos em que muda o horário contratual do empregado de um dia para o outro, porque tem de observar um intervalo mínimo de 11 horas. Quando o empregado trabalha sempre no mesmo horário, às 8 horas dele, sempre no mesmo horário, dificilmente vai haver um problema com o intervalo interjornada, já que se o dia tem 24 horas, ele trabalha apenas 8 horas e o horário dele continua sendo o mesmo, dificilmente vai haver problema. Mas se o empregado eventualmente muda do horário noturno para o horário diurno, nessa mudança a empresa tem de ter cuidado. O TST, por meio da súmula 110, e o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do precedente número 84, entendem que se o empregado vai usufruir a folga semanal de 24 horas, essas 24 horas só começam a ser contadas a partir do término do intervalo interjornadas de 11 horas. Então, por exemplo, se o empregado trabalha num sábado até as 22 horas e no domingo a folga semanal desse empregado, no domingo, às 9 horas da manhã, é que termina o intervalo interjornadas desse empregado. E, portanto, nesse horário é que começa a ser contadas as 24 horas de folga desse empregado e, na segunda-feira, o empregado não pode começar a trabalhar antes das 9 horas da manhã. Se esse intervalo interjornadas não for observado, a empresa, em uma fiscalização feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego, está sujeita a ser autuada em razão de não ter observado o intervalo interjornadas com relação ao empregado. O TST, por meio da OJ 355, aplicava, por analogia, a regra de quando a empresa não concede o intervalo intrajornada, a empresa tem de pagar a indenização correspondente ao tempo suprimido. E, nesse caso, o TST aplicava, por analogia, essa mesma regra para o caso que a empresa não observava o intervalo interjornadas. Ocorre que agora, recentemente, o TST cancelou várias súmulas e cancelou várias OJs, várias orientações jurisprudenciais, e uma das OJs canceladas foi exatamente a OJ 355. Mas se nós olharmos a justificativa para esse cancelamento, me parece que apenas por conta de que lá dizia que a empresa tinha de pagar a integralidade do tempo e após a reforma trabalhista a empresa tem de pagar não mais a integralidade do intervalo, apenas o tempo suprimido. Então eu acredito que apenas foi por conta dessa mudança que a OJ foi cancelada, mas é possível que alguns juízes ainda continuem aplicando, por analogia, mesmo após o cancelamento da OJ, que se a empresa não observar às 11 horas entre o fim da jornada de um dia ou o início da jornada do dia seguinte, ou não observar às 35 horas, no caso que o empregado vai usufruir a folga semanal, é provável que algum juiz ainda condene a empresa a ter de pagar uma indenização correspondente ao tempo suprimido dessas 11 horas. Fica aqui a dica do professor Luiz Medeiros.